No Schoolcast de hoje, nós temos uma participação inédita. Meu nome é Gabriela Oliveira de Carvalho, sou da Escola Almir Pinto. Quando o presidente João Goulart anunciou que iria colocar em prática as reformas de base, com o objetivo de reduzir a concentração de renda e da terra no país, milhares de pessoas saíram às ruas para defendê-las e aprofundá-las. Contudo, apesar do forte apoio popular às mudanças anunciadas, os setores da sociedade ligados ao pensamento conservador protestaram contra o governo, considerando por eles uma porta de entrada para o comunismo no Brasil. Isso animou os golpistas, que perceberam a importante disposição de setores das classes médias para sustentar a derrubada do presidente por quaisquer meios. Esta citação foi retirada de um artigo do site Memórias da Ditadura. Porém, nós podemos encontrar contradições nesta fala. Bem sabemos que boa parte da população estava sim apoiando os ideais que João Goulart estava a apresentar. Porém, a maior parcela da população estava com medo de o comunismo ser implantado no Brasil. Com isso, diversas manifestações foram promovidas pelos próprios cidadãos brasileiros em prol da saída de João Goulart. Documentos comprovam que haviam infiltrações de pessoas comunistas aqui no Brasil, estavam querendo sim influenciar a população com seus ideais. Mas, sem mais delongas, vamos logo aprender um pouco mais sobre a ditadura militar, sem aquela visão limitada que nós aprendemos na nossa escola. Vamos aprender um pouco segundo a perspectiva não vista. Vamos falar sobre a ditadura militar. Alguns dos fatos foram retirados do Brasil Paralelo, que até então é considerado um pró-ditadura e não é muito usado nem em faculdades nem nos estudos. Antes de falar sobre a ditadura, a gente precisa fazer uma volta ao tempo. Antes do golpe, vale destacar que o mundo estava sofrendo com a Guerra Fria, onde dois países estavam disputando a potência mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, hoje em dia a Rússia. A Rússia naquele tempo já comandava 15 países. A principal missão de Stalin, que era quem estava comandando a Rússia, era implementar o comunismo no mundo inteiro, ou seja, conquistar o mundo. O sistema comunista ele foi implementado não por vontade dos países comandados por Stalin, mas foram obrigados a aceitar tal sistema. Diante da devastação causada pelo comunismo, a nação americana propôs o Plano Marshall, oferecendo empréstimos e taxas de juros baixos. Passando isso, precisamos entender os serviços secretos que tiveram bastante influência aqui no Brasil para que a ditadura fosse instaurada. Podemos destacar KGB, pois eles divulgavam material pró-comunista e sabiam de tudo sobre todos, principalmente políticos e artistas bastante famosos. A conspiração para transformar o Brasil em uma república socialista contava com a ajuda internacional dos Estados Unidos. Agora vamos partir para a ditadura militar no Brasil, que foi um regime bastante autoritário e teve início com um golpe militar no dia 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart, conhecido como Jango, que assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. E quem foi Jânio Quadros? Jânio Quadros foi um dos presidentes que ficou menos tempo no poder, ficando apenas 7 meses no cargo presidencial. Seu governo ficou bastante marcado pela proibição do biquíni. Até então, podemos considerar que é uma forma de censura. Ele renunciou, o motivo principal da sua renúncia foi por conta de forças terríveis que ele alegava que estariam contra o seu governo, ou seja, pessoas de alto escalão ou etc., provocando uma crise militar que quase instaurou uma guerra civil no Brasil. Ele fazia parte do partido PTN, que era o Partido Trabalhista Nacional. Querendo ou não, a sua renúncia foi uma tentativa de golpe militar, pois ele queria obter amplos poderes, queria governar tudo sozinho, enfraquecer o Congresso e ser um ditador no Brasil. Voltando para João Goulart, que era o seu vice, no momento da renúncia de Jânio Quadros, ele estava na China, a mandado de Jânio, ou seja, já estava em seus planos. Os conservadores e militares, eles queriam que Goulart não assumisse, só que estava contida na lei que o vice tomaria o poder.
O João teve seu papel neutralizado por conta de limitações e implementadas pelo sistema parlamentarista. Nesse tempo, o Brasil teve 3 primeiros ministros, sendo eles Tancredo Neves, Francisco de Paula Brochado, Hermes de Lima. Foi daí que Goulart percebeu e teve noção dos grandes problemas que o Brasil estava tendo, principalmente endividamento. Trabalhadores e estudantes eram 2 grupos radicalizados. As principais características do sistema ditatorial no Brasil foi a cassação de direitos políticos dos opositores, ou seja, outros partidos não podiam comandar o país, não podiam eleger candidatos, entre outras coisas, repressão aos movimentos sociais, censura aos meios de comunicação e censura aos artistas, onde não podiam expressar nas suas músicas nada sobre o governo. Algo que ficou bastante conhecido também foi o AI-5, artigo institucional número 5, onde os militares eles teriam um total controle e poder de seus atos, eles podiam fazer tudo na hora que quisessem. Os militares eles não estavam gostando do abrandamento, onde um ato simbólico foi o atentado do Rio Centro, onde armaram uma bomba embaixo de um carro, só que a bomba explodiu bem antes. E depois disso houve a revogação do AI-5 e novos partidos puderam ser criados, sendo eles PDS, PT, PDT, entre outros. A eleição de Tancredo Neves colocou fim à ditadura militar. As principais consequências que a ditadura militar trouxe ao Brasil foi 434 mortos, 8 mil índios mortos após a ocupação na Amazônia, 20 mil torturados, aumento da corrupção, desigualdade social, inflação, etc.